dia. Nós vamos então dar início à sessão de hoje. Nós temos então hoje 3 especialistas em Machado e vamos falar aqui pela ordem do nosso programa. Em primeiro lugar, então, Flávia Catita, doutoranda na área de literatura brasileira. Os 3 aqui são orientando o professor Hélio, então são todos da área de literatura brasileira do DLCV. Flávia Catita vai falar sobre fragmentos de um poema machadiano e a tentativa de contenção das coisas clássicas. Depois, Luciana Colomini Schwepp, sobre os sentidos na escrita do Machado de Assis. E em seguida, Rodrigo Silva Trindade, que é doutorando, a Luciana pós-doutorando, Rodrigo, que é doutorando, Machado de Assis e os ecos da série A Semana. Então, vamos passar a palavra para a Rodrigo. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo então aos professores, organizadores do evento, professor Hélio, professor João Roberto, ao público que está presente e ao CNPq, que financia a minha pesquisa de doutorado. O que eu trago hoje para vocês aqui é uma parte da minha tese, que está em processo de finalização. A minha pesquisa foca no poema Herói Cômico de Machado de Assis, que acabou ficando conhecido pelo título Almada, e tem por objetivo analisar o percurso de construção e recepção desse poema, desde as primeiras menções ao gênero, feitas por Machado já em crônicas da década de 60, as publicações dos fragmentos do poema, que saíram em diferentes momentos ao longo de 22 anos, até chegar à forma mais terminada do texto, publicada póstumamente no livro Outras Relíquias, de 1910, e que recebeu esse título, O Almada. Testemunha desse processo é o manuscrito do poema, em posse da Academia Brasileira de Letras, incompleto, cheio de rasuras e com trechos substancialmente diferentes da versão de 1910, embora os editores afirmem no prefácio que se basearam no manuscrito para a composição do volume. E esse documento atesta como essa composição final póstuma, que acabou se tornando a versão mais conhecida do texto, é artificial, principalmente porque ela sugere uma unidade e uma completude que nunca existiram efetivamente. Como parte dos resultados, eu também fiz a transcrição diplomática desse manuscrito, dos 209 fólios, acompanhados pela reprodução digitalizada do documento. Mas, afinal, como eu cheguei até esse poema? A primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi, mesmo já tendo feito mestrado sobre Machado de Assis, foi na disciplina Herança Portuguesa e Relações Coloniais na obra de Machado, ministrada pelo professor Hélio. Eu fiz essa disciplina como ouvinte. Em uma aula sobre o livro Poesias Completas, o professor comentou como esse poema havia mudado de título e de conteúdo em comparação com a publicação de 1910. Então, a minha monografia do curso acabou sendo o pontapé inicial da pesquisa, que deu origem ao doutorado. Ao me aprofundar nessa pesquisa, eu percebi que o desconhecimento dessa obra não era só meu, mas era geral. Quase nada existe sobre a sua recepção, principalmente contemporaneamente ao autor. Só depois de 1958, com o texto do Astrogildo Pereira, que primeiro foi publicado num jornal e depois desenvolvido em ensaio em um livro, é que começaram a aparecer alguns estudos mais aprofundados sobre o poema. Então, eu atribuo, no mínimo, 3 razões para isso. A primeira é o fato que é um poema. Se fosse um romance, com certeza a gente já teria muitos outros estudos sobre ele, né? Há tempos criou-se esse estigma a respeito da poesia de Machado de Assis. A famosa frase de Lúcio Teixeira, de que, cito, há no senhor Machado de Assis um bom prosador a amparar um medíocre poeta, em citação. E de lá para cá, muitos críticos reforçaram, junto com a ideia das 2 fases, o desprezo pela obra poética do autor. Ainda bem que, ultimamente, as coisas vão mudando, né? E hoje a gente já tem estudos muito bons que contradizem esse senso comum. Uma outra razão, eu penso, para o esquecimento é o fato desse texto se encaixar no gênero herói cômico, que já estava em desuso na época em que foi escrito. A terceira razão pode ter a ver com a tentativa de apagamento
presença portuguesa na obra do Machado. Logo na advertência que Machado escreveu, ele insiste em afirmar que uma de suas foi o poeta satírico português Antônio de Nunes da Cruz e Silva, autor de O Isopo, também um poema heróico. Em pleno vigor do nacionalismo, Portugal era uma presença incômoda que deveria ser apagada para o projeto de afirmação nacional empreendido pelos românticos, e a lembrança ou a afirmação da presença portuguesa não traria benefícios ao que se pretendia. Como escreve Antônio Cândido, cito, afirmar a autonomia no setor literário significava cortar mais um laço com a mãe pátria. Fim de citação. O próprio fato da recepção aparentemente modesta do poema já é em si significativo. A pouca recepção que ele teve na época e ainda hoje contribui para o esquecimento dessa obra. Eu preciso confessar que a busca pela gênese, pelo sentido completo, pela unidade desse texto chegou a ser um objetivo deste trabalho. Então, essa falta de unidade, a dispersão cronológica foram inicialmente problemas relevantes para o andamento da pesquisa. Outra dúvida que traz bastante desconforto é a impossibilidade de afirmar com certeza quem foi o organizador desse volume Outras Relíquias, entre tantas outras indagações. Eu cheguei ao limite da minúcia ao analisar as folhas do manuscrito na tentativa de encontrar marcas d'água que auxiliassem esse processo, mas nem isso foi suficiente para determinar, por exemplo, com exatidão, a datação do texto. A desorganização do manuscrito e a sua dispersão geraram reações de todo tipo na busca, sem sucesso, de uma linha cronológica e interpretativa que desse conta de fechar o sentido do texto. No entanto, depois de várias leituras e reflexões, me dei conta de que justamente o que eu acreditava ser um defeito do documento era sua verdadeira riqueza, sendo possível, a partir daí, estabelecer certas relações intrínsecas a esse processo. A busca pela origem, pela verdade, por uma historiografia horizontal e linear já não fazia mais sentido diante da arqueologia Foucaultiana, que tem efeito multiplicador, não remete à síntese, mas à dispersão. O livro Outras Relíquias, então, faz esse movimento de compreensão e procura estabelecer o texto dentro das noções tradicionais de autoria, de fixação autoral, numa tentativa de conter algo que é disperso e não pode ser contido. Apesar da indefinição sobre vários aspectos, como eu já disse, essas questões são de segunda ordem. Todo esse percurso editorial nos faz lembrar da sociologia dos textos e da história que eles carregam, sendo impossível dissociá-los, como afirma Chartier, dos suportes de que são veículos, muito menos ignorar os coautores envolvidos no processo de elaboração de uma obra, como o editor, o corretor e o tipógrafo. Sendo assim, a obra literária passa a ser entendida como evento cultural e social. O significado da obra compreende também as etapas de escrita, revisão, edição, em vida e póstuma, transmissão e as relações entre autor, editor e leitor. Desse modo, o texto é retirado de um lugar sagrado e centrado na última vontade do autor e trazido para a realidade mais imediata e material, onde está inserido um processo em um processo colaborativo e composicional caracterizado justamente pela estabilidade. Agora eu vou passar a falar um pouco com mais detalhes sobre essas versões desse poema. Então, como vocês podem ver aí, em 1879 a gente tem a primeira aparição pública desse texto, que saiu na Revista Brasileira com o título A Assuada. A Revista Brasileira, como vocês já sabem, teve um importante papel na carreira literária de Machado de Assis. Lá foram publicados vários trabalhos do autor, sendo Memórias Póstumas de Brás Cubas o mais famoso deles. O romance saiu em formato de folhetim entre março e dezembro de 1880, um ano depois da aparição de Assuada, então tenham isso em mente. Outros trabalhos de crítica substanciais saíram no mesmo ano desse texto. São os artigos Antônio José Molière e A Nova Geração. Essa publicação é composta de 14 estrofes e 308 versos que narram um triângulo amoroso entre Margarida, donzela devota, alta e fina, senhoril e bela, filha de um mercador de escravos, o tabelião Freire, varão distinto e honrado que falava em prosa,
e o vadio Vasco, namorador dos adros das igrejas. Ao saber do romance entre Margarida e Freire, Vasco fica furioso e orquestra uma emboscada a fim de surrar Freire enquanto este voltava da casa da namorada à noite. Daí o título do poema, que remete a desordem, confusão, briga. Entre os versos que contam sobre essa aventura amorosa, há também a descrição da festa da cavalhada, uma tradição popular do século XVII. O poema é precedido por uma introdução de 3 páginas, que traz a explicação do episódio verídico que serviu de inspiração para o escritor. Em seguida, no dia 15 de agosto de 1885, trecho de um poema inédito foi publicado na Estação. Machado contribuiu com essa revista por quase 20 anos e publicou várias obras importantes nesse período, entre elas o romance Quincas Borba. O poema tem 6 estrofes e 154 versos que contam outra história amorosa proibida. Ao final do texto, antes da assinatura de Machado, há a indicação canto quinto, o que pressupõe a existência de outros cantos e deixa entrever a possibilidade de um manuscrito já estar completo ou em construção, pelo menos. O título do poema vem acompanhado de um asterisco que explica: este episódio é uma imitação familiar da grande cena patética de Homero entre Heitor e Andrômaca. Na composição de Machado, o casal Brígida e Cardoso são os protagonistas da cena. Ele, sendo um padre, não poderia se envolver no relacionamento amoroso. No entanto, acaba tendo um filho ilegítimo com Brígida, sua escrava. Cardoso, entre aspas, que nascera com Balda de Meirino ou Capitão do Mato, fecha aspas, se oferece a intimar Mustre e restituir a devassa que ele havia feito contra Almada. Brígida, abre aspas, mocetona de mão cheia, de áfrico sangue, fecha aspas, aparece chorosa a Cardoso com o filho nos braços e suplica que ele desista dessa ideia. Cardoso então diz que está defendendo a honra sua e de Almada ao combater o bárbaro inimigo. Em seguida, nós temos o trecho Velho Fragmento, publicado no livro Poesias Completas de 1901. Este volume é, portanto, uma obra da maturidade machadiana, uma síntese da sua produção poética. Na folha de rosto, a gente já vê o busto de Machado de Assis estampado como uma figura de medalhão, conferindo a autoridade de quem já era reconhecido. Abaixo do seu nome, como em outros livros da época, vem a indicação da Academia Brasileira. Do prefácio escrito por Machado, pode-se depreender que os poemas escolhidos faziam parte de um projeto cuidadosamente trabalhado pelo autor, não eram apenas um conjunto de versos aleatórios. Essa constatação evidencia também um lado de Machado como editor da própria obra. Velho Fragmento é composto por 184 versos, divididos em 8 estrofes. Muito semelhante à Assuada, o texto chama atenção pelos cortes. Ele é bem menor do que os outros, não tem advertência que antecedia o poema em 1879 e a narrativa termina antes da surra do Freire. Temos também o manuscrito do poema sem data, que está no arquivo Múcio Leão, da Academia Brasileira de Letras. Esse documento abrange a introdução ao poema, com 2 variantes dessa introdução e uma folha da introdução de Assuada, lá em 1879. 5 folhas introdutórias aos cantos, que são folhas em papel ao maço sem pauta, com uma letra diferente da de Machado de Assis. 8 cantos, incompletos e bem rasurados quanto à numeração e ao conteúdo. E 27 notas explicativas, dentre as quais 2 são inéditas. Os materiais usados para a escrita são papel ao maço pautado, bico de pena em tinta preta e azul e lápis grafite. Finalmente, em 1910, 2 anos após a morte de Machado, foi publicado o livro Outras Relíquias. Entre contos, versos e discursos da academia, essa variedade de assuntos traz pela primeira vez a versão mais acabada do poema heróico. Nessa versão temos os elementos já conhecidos da história, publicados nos 3 momentos anteriores, o episódio da surra, o triângulo amoroso, o diálogo entre Cardoso e Brígida. No entanto, esses acontecimentos funcionam apenas como pano de fundo para a história principal,
que há a disputa de poder entre o prelado Almada e o ouvidor Mustre. Outra novidade são as personagens alegóricas, como a ira, a gula, a lisonja, que motivam as reações dos humanos. A advertência ao poema é consideravelmente diferente daquela publicada em 1879. O Almada, poema heróico-cômico em 8 cantos, que foi o título dado a esse poema nesse livro, é composto por uma advertência, 2.261 versos, divididos em 116 estrofes e 8 cantos. A introdução ao volume, sem indicação de autoria, adverte que o poema está incompleto. Eu vou ler para vocês essa citação. Trabalho da mocidade e inédito é o poema heróico-cômico O Almada, do qual só foi publicado um trecho na Revista Brasileira em 1873 e nas Poesias em 1901. O manuscrito autógrafo pertence à Academia Brasileira, à qual os editores devem o agradecimento público pela gentileza de lhes haver cedido cópia para esta publicação. É pena que não esteja completo. Dos 8 cantos em que foi composto, somente estão inteiros o 5º, 6º e 7º, por se haverem perdido algumas folhas do manuscrito. É curioso que o poema seja tratado como trabalho da mocidade, mesmo que um trecho deles foi publicado em 1901, 7 anos antes da morte do Machado. Temos também um erro da datação do trecho publicado na Revista Brasileira, que saiu em 79 e não em 73, e um completo esquecimento do trecho que saiu na Estação, em 85. Uma informação importante sobre o processo editorial empreendido. Desde que o manuscrito já estava institucionalizado e arquivado na BR e que uma cópia foi feita para essa edição. Essa constatação não deixa de ser problemática porque entre o manuscrito que a gente tem acesso hoje e o texto publicado existem centenas de diferenças. No colofão do volume, verifica-se que o livro, Outras Relíquias, foi impresso em Paris. Então, a gente chega à conclusão que esse manuscrito enviado para a tipografia, para a impressão, não é o mesmo ao qual temos acesso. Então, essa hipótese se justifica principalmente pelas diferenças encontradas entre os textos e também porque os manuscritos eram, via de regra, descartados nas tipografias. Além disso, a quantidade de rasuras e a desorganização do material seria impeditivo para a montagem dos tipos. Então, a minha hipótese é que esse manuscrito enviado a Paris tenha sido um passado a limpo e organizado pelos editores, tendo como base essa cópia cedida pela BR. Então, temos várias questões aí de autoria que eu trato com mais detalhes na tese. E aí eu quero chamar a atenção para que em momento algum, antes de 1910, aparece esse título Almada. A gente viu A Assoada, trecho de um poema inédito e velho fragmento. Então, de onde surgiu esse título, pelo qual o poema acabou sendo conhecido? Desde o início da pesquisa eu sabia da existência do manuscrito, portanto a minha hipótese é que esse título estaria lá. Qual não foi minha surpresa ao constatar que esse título também não aparece no manuscrito, que não tem título nenhum, a bem da verdade. O Almada, eu vou mostrar para vocês esse próximo slide. Ele aparece nessas folhas introdutórias aos cantos, que são divididos em cadernos, que foram organizados por outra pessoa, que não Machado de Assis. A principal evidência é a caligrafia e o papel distintos, inclusive com marca d'água que atesta a composição mais recente do papel. O organizador do volume poderia, então, ter escolhido um dos títulos que o autor deu para sua publicação durante a vida, A Suada, por exemplo. Mas não, ele escolhe O Almada e ainda coloca o epíteto Poema Heróico-Cômico em 8 cantos. Fazendo essa escolha, ele dirige a atenção, o interesse, o foco para o personagem Almada, dá destaque para o gênero do poema e principalmente sugere uma unidade, uma completude que não existem efetivamente. Ao levar esses pontos em consideração, é criado um efeito talvez nunca imaginado pelo próprio Machado quando escrevia o texto, mas que responde principalmente ao processo de restauração e consagração póstuma da figura machadiana. O confronto com o manuscrito mostrou também diferenças substanciais entre o que estava escrito e o que foi publicado.
Aqui nós temos um exemplo de uma rasura que foi feita no manuscrito, mas que foi publicado em Walmart. Então, todo esse trecho riscado é exatamente o trecho que foi publicado lá em 1910. No próximo exemplo, nós vemos aqui uma substituição do pretérito perfeito para o tempo presente, que simplesmente não foi respeitada para publicação em livro. Justamente o que estava rasurado é o que saiu no livro. Então, só para ler a primeira linha para vocês, estava rasurado assim: e chegava a corar. E o escritor substituiu por e chega a enrubescer. Mas o que foi publicado é e chegava a corar. E isso para todos os trechos seguintes. Bom, como o meu tempo já está se esgotando, eu gostaria de finalizar então mostrando como esses exemplos de gestos editoriais dão a dimensão de se esclarecer, a importância de se esclarecer quais os critérios foram usados para o estabelecimento de um texto, informação sobre a qual provavelmente não se refletia na época da composição do volume e que eu sinto a responsabilidade de esclarecer nessa tese. Eles dão também a dimensão de como as noções de obra e autoria são instáveis e levam a uma reflexão sobre o processo de construção desse poema machadiano. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Flávia. Vamos agora ouvir a Luciana Antonini Schweppes, pós-doutoranda. O tema dela é Som e Sentido na Escrita de Machado de Assis. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor João Roberto, ao professor Hélio, pela oportunidade de estar aqui apresentando minha pesquisa, e eu também me desculpo por ler, mas é só uma questão de manter aqui o controle do tempo. Então, essa comunicação ela pretende situar o atual andamento de minha pesquisa de pós-doutorado, na qual analisa as marcas de auditividade e oralidade no manuscrito na primeira edição do romance Esaú e Jacó. Das comunicações proferidas ao longo de todo esse percurso de estudo, eu trouxe a cada passo alguns elementos de análise específicos a cada um desses dois conceitos abordados, mas sempre em separado. Eu pretendo aqui, contudo, apresentar pela primeira vez lado a lado uma amostra da maior parte dos pontos já levantados, a fim de construir um mosaico de exemplos que me parecem se encaminhar para uma convergência. Explicando-me melhor aqui, eu parti inicialmente, no início mesmo da pesquisa, lá na delineação do projeto mesmo, de uma bipartição conceitual. Então eu estava me debruçando entre o conceito de auditividade de Luiz Costa Lima, por um lado, e o conceito de oralidade de Henri Mechonic, de outro. Inicialmente eu entrevia esses dois conceitos não necessariamente como concordantes, mas atualmente chegou a um ponto em que os elementos mesmos da obra machadiana, levantados para cada um desses dois segmentos de análise, me parecem permitir uma certa aproximação teórica entre ambos, no movimento onde a crítica e a análise do próprio texto literário permitem uma reinterpretação da teoria previamente considerada. Eu sei que aqui seria necessário elucidar esses dois a priori teóricos, mas eu peço a paciência dos ouvintes aqui, pois eu deixarei isso para o fim da minha fala ou para a discussão, se eu não tiver tempo de chegar lá. Beijamos. Assim, eu trago, sem mais preâmbulos, os elementos encontrados em minha leitura do manuscrito de Esaú e Jacó e da primeira edição publicada em 1904. Durante essa leitura desses dois materiais, eu pude entrever algumas características do processo de construção da obra,
por meio das marcas deixadas nas rasuras e nas adições presentes no manuscrito e também por meio das alterações oriundas da passagem dessa versão manuscrita para a versão publicada. Aqui eu vou fazer um rápido parêntese, porque eu sei que nem todo mundo conhece os manuscritos do Machado, né? Até hoje essa é uma questão para a fortuna crítica. Em muitos momentos a gente lê que não existem manuscritos, mas nos últimos anos isso vem mudando um pouco, né? Como atesta aqui nos nossos trabalhos de outras pessoas que estão se debruçando com o manuscrito, como a Ana Cláudia Suriani, da Silva. Então eu vou falar rapidamente sobre como é esse manuscrito do Isaú Jacó, né? Ele está disponível na BL, é o único exemplar de uma versão do romance Isaú Jacó. Ele é uma versão completa e já bastante avançada da narrativa, mas na qual ainda se entrevê inúmeras rasuras a despeito de se ter praticamente já a totalidade do romance construído tal como conhecemos. Essas inúmeras rasuras demonstram o enunciador ainda titubeante em certos acertos mínimos de palavras, frases ou parágrafos, como se ele estivesse ainda burilando minuciosamente sua escrita. Isso é bastante interessante para mim, né? Nessa versão, contudo, o romance apresenta o título último, como a gente vê aqui nessa imagem, né, que é uma imagem que aparece reiteradas vezes ao longo do manuscrito, como se Machado quisesse esboçar o que seria a folha de rosto do próprio romance, né? E esse título é o mesmo título que figura no primeiro contrato de venda à editora Garnier. A passagem entre essa versão e a versão publicada em livro não foi documentada, exceto por um rascunho de carta de Machado ao editor, na qual ele comenta algumas das várias alterações no texto. A mais notável, né, a mudança do título e suas decorrentes alterações na advertência. Mas muitas mudanças se fazem notar nessa passagem do manuscrito pela tipografia e por sua confecção em livros, sem que saibamos até onde todas elas foram de fato efetuadas por Machado, se pode até ter havido uma má leitura ou incorreção dos tipógrafos, né? Isso porque toda a história do manuscrito também é lacunar, a gente não tem certeza se esse manuscrito foi ou não para Paris, né? Eu tenho a impressão, como a Flávia falou, que não foi para Paris para ser a base das provas tipográficas, né? Mas, enfim, é toda uma história muito complicada dessa reconstrução. Mas como eu não estou aqui em busca de intenções, né, eu vou aceitar que essas alterações todas contribuíram para a construção de uma escrita que advém não apenas do autor, mas de uma prática que pressupõe práticas de escrita e práticas editoriais, um pouco na esteira do que a Flávia falou aqui ao final da fala dela. Então essa é a escrita coletiva, né, por vezes coletiva, que pretendo me voltar aqui. Assim, então, em meio às rasuras encontradas em todo esse processo de construção ficcional, vemos que mesmo quando a obra já quase praticamente pronta, a escrita machadiana ainda se mostra preocupada com algumas minúcias que chamam a atenção de quem lê seu manuscrito. É interessante notar que muitas dessas rasuras que a gente encontra ao longo de todo o Isaú Jacó, elas se dão, sobretudo, no eixo paradigmático, né, por meio da substituição de vocábulos por outros que o substituiriam, seja pelo recurso da sinonímia, da antonímia ou da mobilização de termos do mesmo campo semântico. Contudo, há algumas alterações que incidem, contrariamente, né, no eixo sintagmático da frase, por meio do intercâmbio da posição de palavras ou grupos de palavras que se alternam nas rasuras, por vezes com muita insistência, apresentando às vezes mais de uma rasura para o mesmo caso, né? Então, aqui no melhor estilo de Brás Cubas é como se a própria construção ficcional realmente não decidisse a ordem das palavras e rasurasse ad infinitum o porquê bonita-se coxa, porque coxa-se bonita. A gente vai ver que é bem por aí que aparecem as rasuras, né? E nesse sentido, né, esse tipo de rasura, os exemplos são vários no Isaú Jacó, né? Eu vou citar aqui alguns, então. Esse é do capítulo 16, intitulado Paternalismo. E se dá logo depois que os pais dos gêmeos consultam, né, ela cabocla, ele o espírita Plácido, e ambos têm agora certeza da grandeza do futuro dos meninos. E aí, então o narrador coloca assim:
Já não era espiritismo, nem outra religião nova, era a mais velha de todas, fundada por Adão e Eva, a qual chama, se queres, paternalismo. Rezavam sem palavras, persignavam-se sem gestos, sem dedos, uma espécie de cerimônia, e aí vem a rasura, muda e quieta, quieta e muda. E aí ele rasura 2 vezes essa mesma intercalação, né? Uma espécie de cerimônia quieta e muda, que abrangia o passado, o futuro e o porvir. E aí ele prossegue, né? Em seguida, temos um outro exemplo, né? Agora no capítulo 35, intitulado Em Volta da Moça. E nesse passo da narrativa, fala-se como a flora se divide então entre Pedro e Paulo. E aí o narrador coloca assim: a intimidade tinha grandes intervalos, em rasura e coloca intervalos grandes, além das ausências obrigadas de Paulo. Apesar de não sair daqui, Pedro nem sempre a buscava, não a buscava sempre, nem ela ia muita vez à casa da praia. Então aqui a gente tem 2 vezes, né, dois exemplos desse tipo de rasura, em que se alterna somente a ordem dos elementos da frase. E por fim, já no último capítulo, intitulado O Último, um amigo de Aires, um deputado, tenta explicar a briga dos gêmeos. E aí ele coloca da seguinte maneira: tinham acabado o almoço, o deputado subiu ao quarto para se compor de todo. Aires foi esperá-lo à porta da rua. Quando o deputado desceu, faiscava-lhe nos olhos um machado. Vinha com o machado nos olhos. E por fim, agora o último exemplo que eu trago do capítulo 22, intitulado Agora um Salto. E nesse ponto o narrador decide avançar a narrativa, né, para falar do crescimento dos gêmeos. E aí ele coloca: os estados de alma que daqui nasceram davam matéria a um capítulo especial. Se eu não preferisse, agora um salto e ir a 1886. Grande é o salto é grande, mas o tempo é um tecido invisível em que se pode bordar tudo, etc. Então, nesses vários exemplos, entendemos que as alterações não implicam de forma direta uma mudança semântica. Não se busca aqui a alteração de uma palavra por seu sinônimo ou por seu antônimo, como muitas vezes acontece naquele outro tipo de rasura que eu falei, no eixo paradigmático, que por falta de tempo eu não vou mostrar aqui, mas se vocês tiverem curiosidade é só pegar um manuscrito, que aliás está disponível na internet, no site da ABL. Vocês vão encontrar muito esse outro tipo de rasura também, né? Antes disso, a mudança de sentido se dá apenas na medida em que a palavra se localiza em outro lugar da frase. Algo mais evidente nesse último exemplo, que está aí disponível para vocês na tela, onde o adjetivo anteposto ou posposto parece ser mais evidentemente determinante de uma mudança de significação, tal como em homem grande, grande homem, né? Nos quais a primeira opção é logo entendida de maneira a tratar de uma característica mais concreta, né? Quando a gente fala homem grande, a gente já pensa mais imediatamente no tamanho mesmo do indivíduo, enquanto a segunda opção, grande homem, tende a ser identificada como uma adjetivação mais abstrata, né? Falando aqui possivelmente da nobreza do homem. Assim, grande ao salto pareceria mais abstrato, talvez até mesmo mais poético, enquanto que o salto é grande, que é a opção que o enunciador fica com essa opção, equivaleria à descrição mais prosaica do tamanho do salto. E aqui eu sublinho também que me parece que essa seria uma forma mais coloquial de se falar. Eu acho que soaria um pouco mais estranho numa fala coloquial alguém falar grande ao salto, porque o salto é grande, né? Porém, essa determinação do sentido pela ordem sintagmática é menos diretamente perceptível nos outros exemplos que vimos, onde nos parece que, em um primeiro momento, a escrita machadiana busca testar com insistência qual opção que soa, que ressoa melhor, buscando uma cadência mais adequada à frase, buscando um ritmo mesmo para a escrita, como se à primeira vista o som importasse tanto ou mais que o sentido nas decisões que se operam no processo de escrita. E nesse sentido, vemos que a ordem dos elementos 3 vezes intercambiados naquele exemplo do quieta e muda, muda e quieta, por exemplo, apenas interessaria semanticamente na medida em que a significação será determinada pela própria sonoridade rítmica discursiva, demonstrando uma rasura atenta à voz, atenta ao som da escrita.
Aqui é interessante notar tanto essa hesitação da escrita, que rasura 2 vezes, quanto a colocada no eixo sintagmático das opções possíveis do eixo paradigmático, né? Que a gente vê que o enunciador não consegue escolher entre os sinônimos quieta e muda, e a própria escrita os dispõe no eixo do sintagma, sem contudo decidir de imediato sua ordem na frase. Assim percebemos que a busca de um ritmo parece ser algo primordial para a estruturação mesma da escrita do autor, como se a sonoridade fosse determinante para a própria significação e estruturação da obra. De forma semelhante ao que ocorre no manuscrito, no romance publicado também podemos perceber a presença de um certo ritmo estruturando a escrita. No que se refere a vários elementos, né, como a colocação pronominal, a pontuação e os usos de maiúsculas e minúsculas. Aqui também, por questão de tempo, né, e por já ter abordado o assunto em outras comunicações, eu vou trazer apenas a questão dos pronomes. Assim, percebe-se que a cadência da frase muitas vezes é determinada pelo emprego dos pronomes, cuja colocação, que causa a princípio certa estranheza, confere certo ritmo à frase. Então vamos a alguns exemplos. Aqui o primeiro é do capítulo Alusão do texto, quando o irmão das almas reaparece na figura de Nóbrega. E aí então o narrador vai seguindo um pouco as reflexões acerca dessa virada na vida da personagem, né, que se torna rica após se apropriar da esmola da natividade, né? E ele coloca assim: se a grande bacia ou qualquer das outras recebeu notas que tivessem o destino da primeira, é o que se não sabe, mas é possível. Então aqui me parece que seria mais comum dizer é o que não se sabe. A gente vê que teria um certo deslocamento aí do pronome, né? Em seguida, no capítulo 4, quando o Nóbrega volta mais uma vez à narrativa, nesse ponto ele pretende a mão de Flora, né? Pretende pedir a Flora em casamento. O narrador coloca da seguinte forma: não faltava quem a admirasse de passagem com Flora, né? E fosse vê-la, quando menos, no banco verde à porta do jardim, ao pé da irmã de Aires. Pode ser que conhecesse algum Gouveia, por exemplo. Em verdade, era como se os não visse. E aqui me parece que o mais comum seria dizer era como se não os visse. O Machado coloca era como se os não visse. Em seguida eu trago apenas mais um exemplo, mas novamente aqui isso acontece muito ao longo de todo o romance, né, na sua versão já publicada de 1904. E aqui é o capítulo Troca de Opiniões, quando Pedro aceita o regime republicano e Paulo passa a fazer oposição à República. O narrador explica, então, a oposição de Paulo não era ao princípio, mas à execução. Não é esta a república dos meus sonhos, dizia ele, e dispunha-se a reformá-la em 3 tempos, com a fina flor das instituições humanas, não presentes nem passadas, mas futuras. Quando falava delas, via-se-lhe a convicção nos lábios e nos olhos, estes alongados como alma de profeta. Era outro ensejo de se não entenderem os dois. Dona Cláudia tinha que era cálculo de ambos para se não juntarem nunca, opinião que Natividade aceitaria finalmente se não fora a de Aires. E aqui então a gente vê 2 exemplos dessa colocação pronominal, né? No primeiro me parece que seria mais comum colocar era outro ensejo de não se entenderem os dois. Em seguida, seria mais comum, a meu ver, para não se juntarem nunca. Mas aqui, novamente, o Machado também desloca o pronome. Nesses casos, parece que se trata aqui não apenas de uma sonoridade em geral, mas de uma prosódia bem específica, né? Lembrando uma dicção mais lusitana que brasileira. Contudo, tal dicção também está conferindo um ritmo, uma sonoridade específica para a escrita, que a cadencia de modo peculiar, organizando o discurso. Voltando ao manuscrito, encontramos um outro caso interessante em que a rasura no que respeita à escolha dos conectores lógicos da frase também nos aponta para uma mudança significativa de seu ritmo. Nesse sentido, encontramos também de forma insistente ao longo de todo o manuscrito uma rasura que tende a eliminar as conjunções adversativas mas para substituí-las pela conjunção aditiva e. E aí também eu
Convido vocês a lerem o manuscrito procurando esse tipo de rasura, vocês vão ver que são inúmeros os casos. Eu trouxe aqui alguns apenas. O primeiro do capítulo é a esmola da felicidade, lá no comecinho do livro, quando o irmão das almas se apossa da esmola da mãe dos gêmeos. E aí o narrador vai seguindo as cogitações da personagem e coloca assim: foi subindo a rua de São José, já não tinha ânimo de pedir. A nota trazia-se ouro e a ideia de ser falsa voltou-lhe ao cérebro, mas agora mais frequente. E aí o ilustrador rasura e coloca e agora mais frequente, até que se lhe pegou por alguns instantes. Se fosse falsa. Então aqui a gente tem essa rasura no conector. Eu trouxe mais 2 exemplos aqui. O segundo é do capítulo 33, A Solidão Também Cansa, onde o narrador revela um Aires desejoso de retomar os costumes velhos da diplomacia, estando ele já cansado da sua aposentadoria. E aí o narrador coloca da seguinte maneira: a gente estranha tinha a vantagem de lhe tirar a solidão, sem lhe dar a conversação. As visitas de rigor que ele fazia eram poucas, breves e apenas faladas. Mas tudo isso foram os primeiros passos. E aí Rasuri coloca: e tudo isso foram os primeiros passos. A pouco sentiu o sabor dos costumes, a nostalgia das salas, etc. E por fim eu trago mais um exemplo, isso do capítulo Esse Aires, onde ele opina sobre a cabocla do castelo com uma de suas frequentes opiniões dúbia ou média, né, para evitar a controvérsia, como era o seu hábito, né? Então temos lá: Aires opinou com pausa, com delicadeza, com circunlóquios, limpando o monólogo ao lenço de seda, pintando as palavras graves e obscuras, refitando os olhos no ar, como quem busca uma lembrança e achava a lembrança e arredondava com ela o parecer. Um dos ouvintes aceitou-a logo, outro divergiu um pouco, mas acabou de acordo, assim terceiro e quarto e a sala toda. Aí o ilustrador mais uma vez rasura e coloca: outro divergiu um pouco e acabou de acordo, assim terceiro e quarto e a sala toda. Então, em todas essas passagens, vemos que a inclusão da conjunção e também confere à frase uma sonoridade e um ritmo específicos, também cadenciando a prosa do autor. E aqui talvez vale a pena lembrar da reiterada presença de ex na Bíblia, né? Então isso sempre foi algo que me chamou muita atenção, porque a Bíblia é um intertexto muito importante e recorrente do autor. Então acho que essa troca do mas para o ele também remete a essa sonoridade, né? Que a gente tem quando vê a Bíblia atento a esses ex, né? Recorrentes ex que tem lá. Contudo, nesse caso, percebemos que as rasuras que se preocupam com a sonoridade, que venho aqui defendendo como organizadora do sentido, incidem em um componente discursivo que de fato é responsável pelas amarras lógicas da frase. Nesse último exemplo, vemos que primeiramente o emprego da conjunção adversativa mas pressupõe o estabelecimento de determinada relação entre as duas frases enunciadas, a divergência de um dos ouvintes e sua sucessiva aceitação, ações colocadas em oposição, como se tudo concorresse para essa aceitação que é contrária ao que se esperava anteriormente. Então a gente tem até uma espécie de clímax, né? A gente vem esperando que ninguém está aceitando, mas né, ele acabou de acordo. Em seguida, com a rasura, essas duas ideias são apenas adicionadas, né, com o uso da conjunção e, como se as ações não estabelecessem mais uma relação lógica de oposição, mas não apresentando mais nenhum elo entre si, mas fossem apenas ações sucessivas no tempo, como que naturalmente acontecendo uma depois da outra, de forma que os elementos das sentenças são apenas justapostos, colocados lado a lado, ou poderíamos até dizer empilhados pelo discurso que os profere. Mas todos colocados em pé de igualdade, como se estivessem em uma lista. Né? O E dá essa ideia de lista, né? De finalização de lista. A exclusão adversativa ou sua substituição por uma conjunção coordenativa mais neutra elimina uma aproximação de cunho mais lógico que estabelece a natureza opositiva da relação entre os elementos. Isso traz ao texto uma ordem que somente adiciona, encaminhando-se para um efeito de parataxe e afastando-se de estruturas mais lógicas e mais coesas, já que a coordenação neutra e a parataxe pressupõem ligações lógico-sintáticas de frase mais soltas.
Nesse mesmo passo, suprime-se também o posicionamento do próprio narrador, que não mais se coloca como responsável pela interpretação dessa ligação entre os elementos da frase. Não vai mais ser ele que vai encadear os fatos, que vai delimitar de que ordem a relação entre A e B. Cabe então ao leitor ler o que quiser nessa adição ou nessa justaposição. Os fatos são mostrados como naturalmente sucessivos no tempo, sem que o leitor se aperceba da falta de ela entre ambos. Lembrando aqui a proposição de Luiz Costa Lima, para quem a escrita de Machado apresentaria uma capoeira, um certo negaceiro próprio das culturas auditivas, que pressupõe a construção de um discurso no qual, diz Costa Lima, o encadeamento proposicional, embora sintaticamente bem estabelecido, é propositalmente solto. Assim, vemos que a mudança rítmica implica uma alteração de sentido significativa, denotando que som e sentido são solidários e que o ritmo da escrita coopera para a construção e organização do sentido do texto, tal como teoriza Henri Mechonic a propósito da noção de oralidade. Dentro de sua teoria do ritmo, para quem a poeticidade rítmica da literatura atuaria como um elemento organizador do discurso, seja ele em verso ou em prosa. Lembrando aqui que para Costa Lima a auditividade também atua como uma característica que estrutura a forma de pensar das culturas auditivas, pontuou que a questão do sonoro aqui em Machado parece fazer confluir, de certa maneira, os conceitos e fazer com que aquilo que o teórico francês pontua como oralidade encontre, então, o conceito de auditividade de Costa Lima, já que a alteração dos conectores traz à cena da escrita o embate entre a cultura escrita e a cultura oral, caracterizando o que o crítico chamou de cultura auditiva. Tal tensão premente ao Brasil pode nos fazer ressignificar as rasuras que apontam para um trabalho de escrita preocupado com a sonoridade rítmica da prosa escrita, percebendo esses movimentos como participantes ativos da construção e estruturação do sentido em Machado de Assis. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Vamos agora ouvir Rodrigo Silva Guimbardi, doutorando do UNCV, Machado de Assis e os ecos da série A Semana. Bom dia a todos. Primeiramente, eu agradeço aos professores Zélio e João Alberto pela oportunidade de ocupar esse espaço num evento dessa importância, somando minha fala a de tantos renomados especialistas. Cumprimento as minhas duas queridas colegas Flávia e Luciana, na companhia de quem integro essa terceira geração de machadianos que tem passado por essa mesa, fazendo referência à fala do professor Hélio na abertura do simpósio. Por fim, eu cumprimento a plateia por ter dedicado tempo ao evento. Bom, tomando emprestada uma expressão do universo jurídico, eu aqui represento uma corrente minoritária, qual seja a dos pesquisadores do gênero menor na obra do Machado, que é a crônica. Buscar em diferentes fontes e referências diretas ou indiretas às crônicas de Machado de Assis, bem como localizar nas colunas da imprensa possíveis desdobramentos da escrita machadiana, do já então mais consagrado escritor brasileiro, se apresenta como um procedimento necessário para a compreensão dos efeitos produzidos pela prática jornalística. Embora não sejam tão constantes, essas manifestações nos permitem compor, ainda que de maneira incipiente, um painel de recepção das crônicas do escritor no seu momento de maturidade intelectual e artística, e eu estou falando aqui especificamente no caso da série A Semana, publicada na Gazeta de Notícias entre os anos de 1892 e 1897. É por carta que chega a primeira apreciação da série A Semana. De Paris, o diplomado e escritor Domício da Gama escreve em 12 de junho de 1892.
A leitura da Gazeta de Notícias tem se tornado para mim um prazer, desde que o senhor começou a escrever nela a crônica semanal. Interessa-me tanto a vida fluminense que leio tudo que daí vem, tão mal arranjado de roupas em geral. Imagine com que simpatia leio os seus cavacos tão engraçados e finos. Rio, sabe? Rio-me sozinho. Eu vivo sozinho, às vezes desde a primeira frase. A de hoje fala de Tiradentes, o idiota glorificado. Era sua glorificação do Tiradentes, dizem meus amigos escandalizados, que idiota. Agora ando-lhe com ódio ao alferes. Seria capaz de escrever o tal artigo de que o senhor fala na sua crônica tão chistosa. Aqui o Domício da Gama faz referência à quinta crônica da série, publicada em 22 de maio de 1892, na qual Machado de Assis tece alguns comentários a respeito de uma tentativa de revisionismo histórico que ganhava espaço na imprensa fluminense e tinha a figura de Tiradentes como um alvo. Na crônica, o Machado ficcionaliza, inclusive, um diálogo entre Dom João VI e o herói da Inconfidência, no qual o então príncipe regente aconselha o ex-alferes a retirar-se da vida pública, adotar o nome de Barbosa e dedicar-se aos cuidados da saúde bucal da população entre as ruas do Ouvidor e do Rosário. A carta enviada pelo diplomata, de alguma maneira, dá o tom da recepção à produção hebdomadária do escritor, que a partir daí vai se dar de maneira mais constante nas páginas dos periódicos. Aí é importante destacar aqui também que existe um padrão na publicação de crônicas na imprensa brasileira no final do século XIX, que é o de não haver padrão algum. As colunas de política, arte, espaços de variedades, os faits divers, surgiam e desapareciam das páginas dos jornais muito rapidamente, várias vezes sem qualquer marca de autoria, o que fazia da série semanal de Machado um fenômeno a ser observado com bastante atenção. Em conformidade com essa lógica, as alusões aos textos machadianos provinham de diferentes espaços em diferentes jornais. Nos primeiros anos da década de 90, o periódico O País desenvolveu uma coluna chamada Artes e Artistas, com as colaborações de Oscar Guanabarino, Gonzaga Duque, Coelho Neto, França Júnior e Arthur Azevedo. É nessa rubrica, em 6 de outubro de 1892, provavelmente de autoria de Guabarino, que é o primeiro registro de repercussão dos jornais da colaboração de Machado de Assis. No domingo anterior, em sua crônica, Machado fizera uma apreciação mordaz da ópera Tannhäuser de Wagner, cuja estreia tinha se dado no Teatro Lírico em 1º de outubro. Segundo o conselho do cronista, antes de assistir ao espetáculo, seria necessário pegar algumas opiniões sólidas e francesas e metê-las na cabeça. Caindo aqui e acolá, faria uma opinião prévia e à noite iria ouvir a grande partitura do mestre. Essa recomendação, por si só, bastaria para que o espectador não tivesse que prestar atenção na ópera, da qual o cronista parecia não esperar muita coisa. Então, na coluna Artes e Artistas, vem o crítico de arte do País, que se incomoda um pouco com a crônica do Machado, e eu coloco para vocês um trechinho. O Machado de Assis, com seu fino espírito, ataca o Wagner. Há quem prefira pelos mesmos motivos os romances de Xavier de Montpan, ou Poussin do Terrail, Alquincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por quê? Questão de organização e contínuo. Concordamos que o Tannhäuser não agrade a muita gente, mas o defeito não será do Wagner, e sim de quem, por organização incompleta, não pode compreender. Bom, o Xavier de Montpan ou Poussin do Terrail foram romancistas populares na França do século XIX, reconhecidos pela assustadora velocidade com que eles publicavam romances folhetins simultaneamente em distintas publicações. O primeiro chegou inclusive a ser condenado por plágio na França. A comparação feita entre as obras desses romancistas e as de Machado é uma resposta à predileção do escritor pelas óperas de Verdi, as de Wagner. Oscar Guabarino faz referência a textos simplórios em contraste com sofisticados romances de Machado de Assis, produzindo assim dois efeitos distintos. O primeiro, ele afaga o ego de quem critica, reconhecendo o talento do romancista, e segundo, coloca em xeque a sua capacidade de avaliar uma peça musical.
Notamos na apreciação da coluna de Machado um cuidado, e isso é bastante notável na imprensa do século XIX. Existe um cuidado em reverenciar o Machado antes de realizar qualquer crítica a ele. Essa crítica também foi feita com certa dose de refinamento, quase a maneira machadiana. Passando para outra publicação, na rubrica Jornal dos Jornais, o periódico Tempo dedicava espaço ao comentário a respeito do que havia de mais relevante nas principais publicações da capital federal. Na de 16 de janeiro de 1893, que eu também coloco para vocês, lemos uma louvação à crônica de Machado de Assis no jornal concorrente. Então, o posicionamento aqui, em verde, onde sai originalmente o comentário, e o trechinho é: a semana da Gazeta de Notícias está a pedir que a leia. Parece mais uma peça literária do que uma crônica, ainda por isso mais digna de apreço. Aqui nós vemos que, para além do elogio, provavelmente feito por Rangel Pestana, redator-chefe do jornal, a leitura do texto revela a indefinição do que é a crônica, questão que talvez persista até hoje. Na sua recomendação, o redator de O Tempo aponta uma distância entre a literariedade da prosa de ficção e o que costumava ser produzido seriadamente nas páginas dos jornais. Indica que o exercício de semanal de Machado de Assis, de alguma maneira, trazia algo novo e traçava os contornos de uma das facetas do gênero na imprensa brasileira. Passemos então aos 2 primeiros parágrafos da crônica por ele elogiada. Onde há muitos bens, há muitos que os comam, diz o Eclesiastes. E eu não quero outro manual de sabedoria. Quando me afligirem os passos da vida, vou-me a esse velho livro para saber que tudo é vaidade. Quando ficar de boca aberta diante de um fato extraordinário, vou-me ainda a ele para saber que nada é novo debaixo do sol. Nada é novo debaixo do sol. Onde há muitos bens, há muitos que os comam. Quer dizer que já por essas centenas de séculos atrás, os homens corriam ao dinheiro alheio. Em primeiro lugar, para juntar o que andava disperso pelas algibeiras dos outros. Em segundo lugar, quando um metia o dinheiro no bolso, corriam a dispensar o ajuntado. Apesar deste risco, o conselho de Iago é que se meta o dinheiro no bolso. Put money in thy purse. Não é sem motivo que o redator tece elogios ao aspecto literário da crônica. Ela é aberta com o livro de Eclesiastes, a peça Otelo de Shakespeare, para depois passear pela seção a pedidos, pelos boatos da semana e por notícias verdadeiras, como as do célebre caso do assassinato de Maria de Macedo. Percorre a seção telegramas e termina com uma reflexão acerca do pêndulo que é a opinião pública. Tudo isso no espaço de uma crônica. Nós temos aqui um procedimento bastante similar ao de Machado na prosa de ficção. O de tratar assuntos locais à luz de grandes e múltiplos referenciais culturais da humanidade, dando a matéria tratada aparentemente sem maior interesse um alcance universal. Além disso, como assinala a professora Lúcia Granja, e parece não estar muito claro para Rangel Pestana, é que em grande parte os recursos literários dos quais o Machado lança a mão no conto e no romance são experimentados anteriormente na escrita semanal, fazendo dela também uma peça literária. Aí eu me arrisco, é uma afirmação minha. Ocorre que, afora o estilo inconfundível do consagrado escritor, a crônica literária não era algo tão incomum no expediente dos jornais. Então aqui eu peço licença, para amparar no título desse evento, ou no subtítulo desse evento, que é Trabalhos em Andamento, Autor em Construção, não só confessar que essa é uma investigação ainda em curso, mas também fazer uma breve digressão sobre os seus bastidores. No primeiro momento eu estive inclinado a acreditar que a crônica da semana seria um modelo pronto ideal de um gênero que ainda buscava sua forma. De alguma maneira, seria ela um ponto para o qual convergiam todas as experiências em colunas e espaços de rodapés dos jornais no Brasil. Foi num misto de discreta frustração pela crença abalada e instigante curiosidade que eu me vi em meio a uma quantidade relevante de publicações na imprensa carioca, anteriores e contemporâneas à série em estudo, que partilham de muitas das características de Machado, das crônicas de Machado. O que fez da semana não apenas um lugar de referência, mas, ao meu ver, também herdeira e integrante de uma pequena tradição cronística já existente na imprensa carioca. Bom, posto isso,
O primeiro indício do caminho que eu poderia percorrer para estabelecer os interlocutores da crônica machadiana surgiu na coluna homônima publicada no jornal O País, entre agosto e dezembro de 1892, às segundas-feiras, assinada pelo pseudônimo Marcelo. Esse pseudônimo, eu confesso que tem sido um desafio para mim, para achar quem assina, de fato, através desse pseudônimo. Destaca-se na coluna do Marcelo, além do título, a mesma posição que Machado ocupava na Gazeta de Notícias, é a primeira coluna, à esquerda, vocês podem ver, e o tom leve com o qual tratava os temas. No trecho da crônica de 12 de setembro de 1892, Marcelo inclusive menciona Machado de Assis ao ironizar a nomeação de Vicente de Souza para o cargo de diretor do Diário Oficial, que para ele parecia ser uma piada. A gente vai tentar entender um pouquinho. Aqui tem um trecho da crônica. Mas Sua Excelência foi além, justificando a sua presença como diretor do Diário Oficial, né? Declarou que suas funções de diretor do Diário Oficial eram puramente literárias. Essa lembrança é extraordinária de pilhéria e mostra evidentemente que o nosso distinto colega errou a vocação. A admitir o princípio estabelecido pelo ilustre democrata quando o Diário escrevia sobre a Sexta Pretoria e quando defendeu em artigos tão áridos como errôneos os decretos de 10 e 12 de abril, não fazia política governamental, mas sim literatura recreativa. Eu, no caso do bravo Marechal Presidente da República, chamava logo para o cargo o senhor Machado de Assis, ou o senhor Olavo Bilac, ou o senhor Arthur Azevedo, que, sem ofensa ao doutor Vicente de Souza, dariam muito melhor conta do recado, e confiaria a publicação de todo o expediente administrativo da União à revista Ilustrada, por exemplo. Com franqueza, embora custe ao meu amor próprio dizê-lo, essa declaração do redator do Diário Oficial vale muito mais em graça e fantasia do que todas as crônicas do Marcelo. Pois bem, aqui a gente pode perceber que o padrão de crônica é muito similar ao de Machado de Assis, às crônicas de Machado de Assis. Um passeio pelos assuntos da semana, dando determinado destaque ao mais curioso, valendo-se para isso de um refinado humor. Não fosse pela abundante adjetivação e menção direta ao escritor, seria possível, inclusive, a um leitor desavisado, atribuir a autoria ao próprio Machado de Assis. A partir daí, pareceu-me promissor estabelecer relações entre as crônicas de Machado e as de outros contemporâneos cuja inserção se dava de maneira parecida nas demais publicações. O rol de critérios para a seleção dos textos incluiria então as colunas que configurassem uma série regular, que ocupassem espaço relevante no jornal e que se propusessem a comentar efetivamente os eventos da semana. Devido à limitação do tempo aqui, eu apresentarei brevemente algumas delas que correspondem a esses critérios. Entre 1891 e 1893, assinada por V. de Algerano, pseudônimo do dramaturgo Fonseca Moreira, foi publicada a série intitulada Por Alto e subtitulada de modo a problematizar a própria noção do gênero, espécie de crônica, que está entre parênteses. O Jornal do Brasil publicava sua crônica do dia, sempre temática, aos sábados, sem assinatura, e ao lado dela a série Dia a Dia, assinada por C.A. O Cidade do Rio, entre 1892 e 1893, publicou a série Os 7 Dias, assinada por Olavo Bilac. Em seguida, publicou a série A Semana, assinada por D. Filho. O Diário de Notícias, desde 1890, oscilando entre o espaço do folhetim aos domingos e a primeira coluna do periódico, publicou a série A Semana Passada, também aí na tela, assinada por AG. Também esse tem sido um problema de definição do autor, para mim. A partir de 1893, o texto é deslocado definitivamente para cima na primeira coluna do jornal, a exemplo da de Machado de Assis, já sem assinatura. Para finalizar esse breve recorte, temos na coluna Às Quintas
assinada por Lulu Sênior, que era o pseudônimo de Ferreira de Araújo em seu próprio jornal, no ano de 1897, o momento em que o cronista e diretor do jornal lamenta a interrupção da colaboração de Machado de Assis aos domingos. Colaboração essa que nós sabemos que não mais ocorreria com regularidade na Gazeta de Notícias. Uma breve observação é que entre 1895 e 1897, Machado de Assis fazia constantes referências às crônicas de Lulu Sênior, que era o seu superior hierárquico no jornal. Então a gente vai para o trecho. E para fechar, tem uma coisa abracadabrante. Parece esquisito que seja preciso explicar o que Machado de Assis escreve. No entanto, houve quem lesse em seu artigo de domingo último que o mestre da palavra escrita em nossa letra deixava esta folha. As palavras de pesar com que o fato era comentado revelaram uma certa satisfação que muito nos lisonjeia. Mas eu que não posso deixar de quebrar-lhe a castanha na boca. Machado de Assis está adoentado, fatigado, com 2 ou 3 meses de repouso fora desta cidade, em que se trabalha sem cessar 360 dias no ano. Estará restabelecido e virá de novo ocupar o lugar em que ninguém o pode substituir. E com esta, não mais enfado o amigo leitor, a quem desejo que as cinzas do homem tenham restituído o juízo que perdera nos 3 dias anteriores. Enfim, diante do panorama que apresentei, é possível constatar que a coluna semanal de Machado de Assis foi durante os quase 6 anos de sua existência um lugar para o qual os olhos dos homens de letras se voltavam com admiração, não raro com reverência, mas isso não a tornava única no formato. Havia na imprensa carioca uma tradição já bastante sedimentada no final do século XIX de abertura de espaço para a produção cronística. O concerto de vozes presentes nos periódicos davam inegavelmente a Machado de Assis um papel de destaque, mas ainda carecem de investigação o diálogo estabelecido entre as suas crônicas e as de seus pares, o que nos propomos a realizar doravante. A questão que ora se apresenta é: como se posiciona o escritor em face do conjunto de cronistas sobre os quais possuía enorme ascendência? Uma conclusão parcial é a de que a crônica machadiana não é um ponto de chegada de um gênero ainda em formação, porque ele parece até hoje ainda indefinido. A semana influenciou seus pares, mas é também ela herdeira de uma tradição que remonta a José de Alencar, por exemplo, na célebre série Ao Correr da Pena, publicada entre os anos de 1854 e 1855, e, no limite, ao periodismo francês do La Presse, da década de 30. Em suma, podemos afirmar sem maiores riscos que a semana produziu ecos, mas ela mesma ecoa um conjunto de textos bastante visitados por Machado de Assis. Muito obrigado. Muito bem. Gostaria de parabenizar vocês todos pela qualidade das apresentações e pelo cumprimento do tempo que foi acordado entre nós. Não precisei passar bilhetinho para ninguém. Eu acho que essa mesa mostra 3 belos trabalhos em andamento. A Flávia mostra muito bem como esse poema, o Almada, carece de maiores explicações, como que ele foi aparecendo aos poucos, o Machado foi publicando uns pedaços aqui e ali, depois alguém edita esse poema com um título que não estava no manuscrito original. Enfim, uma investigação que vai dar um resultado, espero, bastante esclarecedor a respeito dessa produção do Machado. Você pretende fazer uma edição crítica? Você acha que é possível? É possível fazer uma edição crítica? É isso que você tem em mente? Porque, pelo que você apresentou, as diferenças são grandes entre o que foi publicado e o manuscrito ao qual você teve acesso. E a Luciana também está fazendo um trabalho que tem a ver com o exame de manuscritos, de mudanças que são feitas nas obras quando publicadas. Nós sabemos que existe toda uma linha hoje de trabalho em relação com base em manuscritos,
Não sei se você esteve na França, você esteve estagiando na França, naquele instituto de estudos. Acho que você podia falar um pouco sobre o que foi essa experiência sua e também você aponta mudanças no sentido de que Machado procurou um ritmo melhor, se adequar a uma sonoridade, não é? E são mudanças ou substituições de palavras. Eu nunca vi o manuscrito do Jorge Jacó. Houve alguma mudança mais radical, por exemplo, algum corte de algum trecho maior do romance? Você podia falar um pouco também sobre isso. E quanto ao Rodrigo, que começou dizendo que trabalha com gênero menor, bem-vindo ao clube. Eu trabalho com a parte teatral do Machado, que também tem sido desprezada. Mas eu acho, Rodrigo, que aos poucos essa parte menos estudada do Machado tem sido resgatada, né? Quer dizer, a gente vê nas revistas especializadas que muita coisa tem sido feita hoje em torno do Machado poeta, por exemplo, que também sempre foi menos estudado, né? O Machado cronista já vem sendo resgatado pelas edições da Unicamp, pelo trabalho do John Gladson, né? Você tem aí uma mina, digamos, que não é totalmente para ser explorado ao todo, quer dizer, já foi explorado um pouco, você agora está buscando alguns outros filões. O que eu achei interessante na sua proposta é essa ideia de ver as repercussões das crônicas do Machado nos seus contemporâneos, porque também esse trabalho da recepção crítica se tem limitado aos romances, aos contos, né? E você está propondo não só o estudo da crônica, mas também das relações entre as crônicas de Machado e outros cronistas. Eu imagino, e gostaria que você também falasse um pouco sobre a importância da hemeroteca para esse trabalho, né? Quer dizer, nós todos que pesquisamos o século XIX estamos sendo beneficiados por um trabalho maravilhoso que a Biblioteca Nacional fez ao disponibilizar as cópias digitalizadas dos jornais do século XIX com um mecanismo de busca, né? Quer dizer, isso tem permitido um alargamento da pesquisa que é fundamental para o nosso trabalho, né? Então, nós começamos um pouco mais tarde hoje, então acho que também podemos estender um pouco, né, até 15 para as 11, ou 20 para as 11, passar a palavra então para a Flávia fazer os seus comentários. Obrigada, professor, pela pergunta. Edição crítica agora, não. Eu vejo que a edição crítica tem um peso muito grande, né, e abarcaria muitas outras edições, além das quais eu estou trabalhando. O manuscrito, as publicações de jornal e a edição póstuma, né? Então, a edição crítica pegaria toda uma produção muito mais extensa do que eu tenho condições de trabalhar no momento. Mas o que eu estou fazendo é uma edição diplomática desse manuscrito. Então, vocês puderam ver alguns exemplos. Eu estou decodificando em certos momentos isso, né? Não dá para entender assim numa primeira leitura, não é fácil de ler. Então eu estou fazendo esse trabalho de transcrever esse manuscrito, deixá-lo legível, com as rasuras e com esse movimento, né, de construção de texto visível, mas ainda sem também estabelecer um texto. Né, sem atualizar, sem fazer escolhas. Por enquanto, é apenas uma transcrição mesmo desse manuscrito, deixá-lo facilmente legível, né, para as outras pessoas. Uma coisa que me interessa bastante é a questão das edições digitais, hipertextuais, é uma coisa que até isso, é uma coisa que me chama bastante atenção, porque para mim é o único jeito de melhor representar esse movimento
tão complexo que é, né, a construção dessa obra, as várias edições, as várias mãos que temos lá seria uma forma mais, sei lá, mais completa de tentar mostrar um pouco essa complexidade da construção do poema. Não sei se vai dar tempo de fazer isso, mas é uma coisa que está lá no desejo, quem sabe mais para frente. Eu acho que a questão da edição hipertextual poderia, de certa forma, dar conta de mostrar melhor esses processos todos. Tá ótimo, muito obrigado. Obrigada pelas perguntas, professor. Sim. Então, de fato, fiz um período de estágio em Paris. Não sei se todos sabem, né, desse panorama um pouco dessa linha de pesquisa que se chama crítica genética, né, para um termo um pouco da biologia, soa meio estranho, né? Mas é uma linha francesa, de tradição francesa, que começou de fato no Instituto de Textos e Manuscritos Modernos, que é o ITEM, que fica lá na École Normale Supérieure. E de fato, lá eles já têm toda uma tradição com essa linha de análise que começou com o estudo dos manuscritos do Heine. Desde então, tem essa equipe do ITEM, uma equipe já bastante sólida, e eles se consolidaram como a grande referência para os estudos de crítica genética, sobretudo no que diz respeito a essa questão das edições, né, estabelecimento de transcrições, de edições. Então, eles fazem todo ano seminários mensais, sobre essas questões de como transcrever, né, são muito ligados nessa materialidade mesmo do texto, mas não só isso, né? Então hoje está bem mais diversificado o ITEMA e tem vários nichos, né, dentro dessa crítica genética. Então, por exemplo, algo que eu achei super interessante quando eu fui para lá é que tem também uma equipe que estuda não só os manuscritos literários, né, então tem as várias equipes, né, tem a equipe Flaubert, a equipe Balzac, a equipe Zola, e tem também uma equipe que se dedica a manuscritos das ciências, né. Então, a professora que me recebeu lá, por exemplo, ela estuda os manuscritos do linguista Émile Banvelista. Então, junto com ela faz parte da equipe, né, que relaciona crítica genética e linguística. Então, pensando como que a linguística pode ajudar a pensar esses movimentos que a gente encontra de reescritura, mais propriamente linguística mesmo, no manuscrito. E, além dela, tem também a equipe que estuda manuscritos da filosofia. Então, tem uma equipe que estava cuidando da edição do Nietzsche, dos manuscritos do Nietzsche. Então, é um campo bem vasto, mas assim, desde o princípio, desde o estabelecimento dos primórdios do ITEM, sempre foi também uma linha muito ortodoxa, assim, no sentido de buscar estabelecer cronologias. Então, toda essa metodologia de transcrição e de edição pressupõe também um pouco isso que a Flávia estava colocando, né, de um editor que vai de fato estabelecer e organizar um texto de uma outra pessoa, um texto não, um material, um documento de uma outra pessoa, com vistas a restabelecer a cronologia da criação. Isso é uma coisa muito forte ainda lá, né, pensar de uma forma assim, mais teleológica, né, de chegar a essas etapas e de fazer a adaptação mesmo das várias versões e interpretar o processo de criação. Isso é algo muito forte lá e também muito forte aqui no IEB. Então, acho que é um grande exemplo de uma equipe que faz crítica genética com bastante propriedade aqui, é o pessoal do IEB, bastante também nessa linha de edição, de restabelecimento de cronologias, né? Então, poucas pessoas sabem, mas a crítica genética já está aqui no Brasil desde 85, né? Foi o professor Felipe Villemar que trouxe
essa linha, né, um professor aposentado da área de francês, da letras, e que desavou os trabalhos do IEB também, né, e cabe lembrar que no francês já tem outros professores trabalhando de uma forma menos teleológica, né, então um pouco como eu procurei fazer, não pensar, não se preocupar necessariamente com esse estabelecimento de cronologias, mas pegar um recorte mais de estudar uma etapa, um aspecto específico do manuscrito, né? Então, eu pego essas, agora, né, eu me debruço nessa questão da sonoridade, né? Para mim, eu não estou preocupada em saber qual é a primeira versão e a segunda versão, né? Eu me debruço sobre um aspecto específico, né? E com relação ao manuscrito do Esaú e Jacó, né, cabe lembrar que ele está na BL, onde está o Almada, está também o Memorial de Aires lá, então tem bastante material para quem quiser fazer crítica genética, né? E como eu falei, esse manuscrito é muito rico nessas mudanças mais pontuais, mas também tem mudanças um pouco mais significativas. Então, se a gente fizer esse cotejo entre o manuscrito e a primeira edição, tem inclusive, lá por volta do capítulo 100, o Machado pega, ele funde 2 capítulos, então ele corta todo o final de um capítulo, o começo de outro e junta. Então, no manuscrito, a gente tem um capítulo a mais do que na versão publicada. E é um capítulo, assim, genial, porque tem aqueles comentários maravilhosos do narrador, cheio de ironia, citações, e é interessante, porque tem muitos, tem alguns, né, não são tantos assim, mas é considerável. Tem outros casos também de parágrafos que ele corta, muitas vezes a gente encontra parágrafos escritos 2 vezes, né, então eu me lembro de um capítulo que todo fim de um parágrafo, o fim de um capítulo, ele rasura, porque ele vai retomar isso no começo do capítulo seguinte. Aí, se a gente fizer a comparação, tem mudanças significativas, né? Tem alguns trechos que se repetem também no diálogo com o leitor, então tem bastante coisa, assim, outros elementos para serem observados no manuscrito, assim, é bem rico. Bom, muito bem. Passar a palavra para o Rodrigo, mas só queria lembrar que um dos cronistas que disse que o Machado não tinha sensibilidade para entender o Wagner, e que, enfim, ele poderia gostar do Xavier do Montauban e do Ponson de Terre. O Machado, na verdade, tem uma expressão maravilhosa para definir o romance em Fábio Valentim, que se chama rocambole. Ele diz que é uma Ilíada de Realejo. Professor, obrigado pelos comentários e pela pergunta. Enquanto o senhor perguntava, me ocorria aquela letra, aqueles versinhos do Belchior, que dizem: presentemente posso me considerar um sujeito de sorte, porque, de certa maneira, eu recebo uma tradição de trabalhos a respeito da crônica que, no limite, remonta até o Mário de Alencar, quando ele reúne as crônicas do Machado, né? E que, ao longo dos anos, tem sido objeto de pesquisa de muitos estudiosos, como, por exemplo, é impossível deixar de mencionar o John Gladstone, que, de fato, colocou mãos à obra, né, e esteve na Biblioteca Nacional, e teve contato com os periódicos e fez um trabalho bastante pioneiro e produziu uma edição bastante importante de A Semana, né? E teve continuação do trabalho da professora Lúcia Grande, com quem, infelizmente, eu tenho uma boa interlocução. Recentemente, também, o professor John Gladstone publicou nas plataformas digitais o restante da série A Semana, né? Ele editou as crônicas. A importância da hemeroteca digital é fundamental, porque a partir dela a gente não tem acesso somente às crônicas de Machado, mas também às crônicas dos contemporâneos, aos outros periódicos, e é possível, através da plataforma da hemeroteca,
fazer esse estudo de maneira mais abrangente, sem o qual não teria possibilidade, enfim, porque são muitas publicações, e buscar nas páginas dos periódicos, que são muitas vezes caóticas, né? Vocês puderam ver como se apresenta um jornal do século XIX, em comparação com o de hoje, de maneira que a importância da hemeroteca digital é fundamental para a realização do meu trabalho. A hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, enfim, todo mundo tem acesso, é bastante rica, bastante importante. Muito obrigado, Rodrigo. Hélio, abrimos um pouco. Pode só descender uma outra pergunta. Se tiver alguma pergunta urgente, assim. Alguém? Ingrid? Pede o microfone. Muito obrigada. Eu gostaria de uma pequena pergunta para cada um. Flávia, eu fiquei muito interessada nessa ideia de exigência, de procura de uma totalidade, de uma completude por parte dos editores na Almada. Eu queria saber se você tinha alguma hipótese ou alguma ideia sobre essa procura de completude em um texto que tem se apresentado em fragmentos antes, que você poderia nos dizer sobre isso. Luciana, eu sei a força que tem a crítica genética na França e, por exemplo, como ela tem influenciado muito os estudos sobre Marcel Proust e especialmente dando uma ênfase, uma ancorada no corpo dele, na gênese não apenas do texto, mas a genealogia do corpo dele, a maneira em que ele escrevia, as posturas que ele assumia, uma crítica que ocupa um lugar muito orgânico. E eu queria te perguntar se por acaso seu trabalho estaria propondo, estaria trazendo ao Brasil uma ideia de uma crítica genética sonora para o Machado, se pensamos o som como um resultado também do ouvido, não? E da orelha, do corpo, em certo sentido. Eu gostei muito da imagem que você apresentou com a palavra última, muito grande, não? E se seria possível pensar não apenas em uma última versão do manuscrito, mas um último som, ou últimas versões sonoras, já que o som está orientando essa edição por parte do Machado. E Rodrigo tem toda uma grande tradição em Latinoamérica da crônica e do modernismo latino-americano, e essa idealização do livro como uma forma completa e a crônica como um gênero um pouco mais disperso, mais incompleto, que como se fosse especial, o que você mencionou, essa ideia de a forma que propiciaria a experimentação da forma. E eu fiquei interessada nessa ideia da indefinição que você mencionou bastante. E uma pergunta mais geral, que eu entendo que sua pesquisa ainda esteja em andamento, mas se no meio dessa indefinição poderíamos pensar em alguma forma para a crônica do Machado, segundo sua leitura, e se seu trabalho, em certo sentido, estaria apresentando também um pouco seguindo o livro Escritor por Escritor, o cronista pelos cronistas, né? Obrigada, Ingrid. Falando assim rapidamente, eu acho que essa tentativa, né, de organização desses fragmentos e a busca pelo estabelecimento desse texto tem a ver principalmente com a consagração do escritor, né? Uma tentativa de organizar aqueles papéis que Machado sempre foi muito cioso assim, dos seus escritos, não deixava as coisas incompletas, né? Ele olhava muito de perto o processo de construção das obras, como a gente pode ver pelas cartas, enfim. Então, esse manuscrito parece um estranho no livro, uma coisa, o que é isso? Como lidamos com isso? Então, ao meu ver, o que os editores
procuraram fazer foi conter de alguma forma para aquilo ser publicado e de alguma forma responder a essa necessidade de contenção de unidade, de completude. Então, acho que tem a ver com essa necessidade e esse incômodo, né, de ter esse manuscrito e não saber o que fazer muito com ele. Então, eles fizeram o melhor que eles puderam nessa tentativa de dar um sentido para esse texto. Né? Que eu acho que tem um significado, né? Porque ele estava guardado há tanto tempo e nunca foi publicado. Por que ele ainda estava lá? Sendo que ele jogou tanta coisa fora? Porque trabalhar tanto tempo nesse texto e fazer tantas versões, né? E pelo prefácio, pela advertência, ele fala várias vezes livro. Então existia um projeto de publicação, uma vontade mesmo de ter terminado isso de uma forma completa, mas que não foi feita. Por quê? Né? Então são questões que me motivam também a olhar né, com mais carinho aí para esse manuscrito. Não sei se eu respondi. Obrigada pela pergunta, Ingrid. Você acertou bem no ponto mesmo, que desde o princípio do meu projeto eu sempre pensei muito nessa questão, né, de como que a crítica genética pressupõe, de uma certa maneira, um enunciador que se coloca ali muito presente pelos rastros que ele deixa, além do que ele escreve mesmo com a mão, né, como que a mão que compõe essa escrita recoloca essa voz de uma boca ausente, né, uma boca que não está mais ali. E de que forma essa voz pressupõe um corpo, né? Então, daí que para mim sempre foi muito importante pensar no Mechanique, que ele coloca um pouco essas questões a partir do Bandenice, né, de pensar o enunciador como aquele que se coloca no texto como uma subjetividade que emerge ali dentro dessa sonoridade que vai organizar o discurso escrito, né? Mas vale aqui lembrar que ele tá falando de voz e de som, mas da escrita, né? Não é necessariamente uma mimetização, uma representação de oral, né? Mas pensar como que essa voz desse enunciador que não está mais ali quando a gente está lendo, né? Como que ele está presente em um corpo ausente, mas que nós, enquanto leitores, temos que, de uma certa forma, recolocar esse corpo, dando a nossa voz para esse escrito, né? Então é um pouco por aí que eu vou também na esteira do Zuntor, da Marília Librandi Rocha. Então eu estou tentando articular essas questões, né? Que a Marília Librandi fala muito de uma escrita de ouvido, né? Mas para mim o que é um pouco problemático é quando a gente fala muito nesses termos, as pessoas entendem como uma mimetização de oral, e eu penso que não é bem por aí, né? É mais uma questão de como todo esse som se concretiza na escrita, né? Como que a escrita pressupõe também uma sonoridade própria dela, né? Isso é próprio do escrito, né? Então é um pouco por aí que eu estou, e para mim essa articulação ainda é um pouco um nó, foi de onde eu parti, mas ainda é o meu nó problemático, mas tem muita coisa por aí, sim. Ingrid, obrigado pela pergunta. Ela é de fato bastante instigante e, para tentar responder, eu vou recorrer a uma pesquisadora francesa chamada Marie-Ève Taranty, que se dedica a estudar o fenômeno do periodismo francês do século XIX e expande esse olhar para o periodismo latino-americano também. E ela vai dizer que uma característica importante do espaço do rodapé e do espaço da crônica no periodismo latino-americano é que ele se define por ser um espaço específico do contraponto. Quer dizer, é um lugar em que os homens de letras refletem sobre o próprio fazer jornalístico. Quer dizer, a crônica seria, e eu entendo que o Machado corresponde bem a esse papel,
de refletir a respeito do papel do jornal. Quer dizer, o que de fato compõe o jornal. E no caso do Machado especificamente, eu acho que ele alcança, se é possível dizer que existe uma definição do gênero crônica em Machado de Assis, talvez a crônica de Machado se defina e chegue ao seu auge na semana. Embora não seja a crônica de Machado que defina a crônica brasileira, né? Mas entender que a crônica do Machado reflete sobre o jornal é pensar também um pouco do incômodo que o Machado tinha com essa ideia de realidade que o jornal tenta vender. Todo o tempo ele mostra que o jornal ele constrói uma realidade que é própria e que as notícias que lá são veiculadas têm um caráter ideológico, né? E que não correspondem à realidade de fato, porque essa realidade é uma construção. A gente consegue ver muito bem isso numa sequência de crônicas que ele escreve a respeito do conflito de Canudos, né? Que todos os jornais do Rio de Janeiro, praticamente a totalidade dos jornais do Rio de Janeiro, apoiavam a campanha do governo federal contra o Arraial de Canudos, quer dizer, que a gente hoje entende que foi bem problemática, né? E o Machado, ele questionava isso através dos telegramas que chegavam. Ele falava, nossa, mas cada dia chega um telegrama diferente, a gente não sabe muito bem o que aconteceu, porque num dia diz que foi um sucesso, no outro dia parece que foi um fracasso. Então, ele usa o espaço da crônica, esse comentário que ele faz da semana, para refletir a respeito do estatuto do real, ou essa construção da realidade que o jornal realiza. Eu entendo que o Machado ele ocupa um pouco esse lugar, assim, de questionar essas verdades estabelecidas e que parecem ser naturalizadas por todos e tomadas como verdade por todos, né? Não sei se eu dei conta da resposta, mas é um pouco disso. Muito obrigado aos três. Nós vamos então parando por aqui. 5 ou 10 minutos, começamos a próxima sessão. Obrigado.